Olá, saudações! Língua portuguesa. Língua portuguesa, olha, assim como todos os componentes curriculares, todos são importantíssimos, não é isso? E, claro, devemos nos dedicar a todos. E hoje, em língua portuguesa, nós vamos conversar sobre o quê? É aula 58, vamos ver? Olha aí a aula 58. 58, língua portuguesa, artigos. Muito importante nós entendermos como o artigo se comporta ali na estrutura textual. E já vamos começando assim, olha, né? Já o artigo aí presente, o artigo já sendo apresentado. E o que é o artigo? Nós comumente apresentamos assim, que é a palavra que antecede o substantivo. Então é muito importante entender que ele antecede o substantivo. É muito comum nós encontrarmos também que ele acompanha o substantivo, sendo classificado em definidos ou indefinidos, e é muito importante também destacarmos que ele está relacionado à ideia de número e de gênero. Quando nós falarmos em língua portuguesa em número, nós falamos em singular e plural. Muito bem, você lembrando aí. E quando nós falamos em gênero na língua portuguesa? Número, singular, plural. E gênero, o que é? Lembra? Lembra? Gênero masculino ou o feminino. Então você já percebeu que você tem conhecimento sobre o artigo. Você já tem algo, você já traz algo sobre o artigo. E claro que hoje nós vamos ampliar ainda mais tudo isso que você já sabe. Vamos seguindo aí. Olha o que nós temos então. O artigo acompanhando o substantivo, ele antecede, ele está relacionado a número e a gênero. Por exemplo, aí, olha, o atleta veio de uma cidade pequena. Nós temos o uma por conta do singular e também do feminino, não é verdade? Então, quando nós reescrevemos, nós temos assim, os atletas vieram de umas cidades pequenas. E nós, observe, nós também utilizamos o uma porque nós temos ali a intenção de não especificar. Então, o atleta veio de uma cidade pequena. Eu não quero especificar, né, a qual cidade estou me referindo. Por isso eu utilizei. Então, além de indicar masculino, feminino, singular, plural, também está relacionada essa questão de definir ou indefinir, tá bom? Como nós vamos conversando aí durante toda a aula, observe agora, por exemplo, olha o que nós temos agora, a classificação como definidos. Olha aí os definidos, você já deve lembrar alguma coisa assim, com certeza. O, a, os, as, o O, ali acompanhando geralmente o masculino, não é isso? É muito comum nós observarmos assim. O os já acrescenta a ideia de plural, o a com a ideia de feminino, o as também com essa ideia de plural. E é muito importante que eles indicam, os definidos estão relacionados a apresentar algo conhecido, algo próximo do leitor. Então, quando nós utilizamos o artigo definido, nós estamos associando a algo próximo a nós, como vamos ver agora. Observe aí. Olha o que nós temos. A cidade amanheceu em festa. Olha, a cidade... Possivelmente, é sempre bom trabalharmos assim, é a cidade em que a pessoa mora, em que a pessoa reside. A cidade, eu estou aqui, então eu digo, a cidade amanheceu em festa. Não necessariamente em aglomeração. Em festa, né, cada um na sua residência, cada um na sua casa, mas por ser uma data importante, por exemplo, o aniversário da cidade. Então, as pessoas ali nas redes sociais, cada um na sua casa, demonstrando o gosto que tem de morar ali, o valor que dão àquela cidade. Então, a cidade amanheceu em festa, sem aglomeração, claro, cada um na sua residência, pelas redes sociais, cada um demonstrando da sua forma o carinho que tem pelaquela cidade. Então, eles moram ali, é algo próximo a eles, tá bom? Então, além dos definidos, o, a, os, as, o substantivo antecede, acompanha o substantivo, indicando gênero e número. Nós vamos então para os indefinidos. Olha aí então. Indefinidos. Olha aí, definidos. Por favor, você vai repetir comigo. Definidos. O, definidos. O. Você deve ter falado. Você falou baixinho, eu não ouvi muito bem, mas eu entendi algo assim. O, a, os, as. Foi isso que você falou? Foi?
Ah, então tá ótimo. Então aproveite aí também e observe os indefinidos aí como estão aí, olha. Uma, uns, umas. Definidos, o, a, os, as. Indefinidos, uma, uns, umas. Então, assim como os definidos, eles também acrescentam informações, né? Nós temos aí, ó, determina os substantivos de maneira vaga, de maneira imprecisa. Eu não quero especificar. Quando eu quero especificar, eu faço uso dos definidos. Quando eu deixo de forma imprecisa, vaga, generalizando, eu uso os indefinidos, tá bom? Indica um ser qualquer entre vários da mesma espécie. Por exemplo, professor, vamos ver então o exemplo agora, olha aí. Olha o que nós temos de exemplo. Uma jornalista viajou para uma cidade distante. Vamos com calma aí. Muita calma nessa hora. Olha o que acontece então. Nós utilizamos o exemplo. A cidade amanheceu em festa. O aniversário da cidade, talvez. Uma data importante. O time da cidade ali. Né? Muitas cidades têm ali um time com o qual se identificam. Né? É muito comum isso acontecer. Acontece aí na sua cidade? Né? Acontece? O que você acha? No seu bairro, poderia ser. O bairro amanheceu em festa. O que acontece? O time daí do bairro participa de um torneio, venceu o torneio, ou uma pessoa que participa de um concurso, né? Existem muitos concursos, e daí o bairro ficou em festa, a comunidade. Observe a proximidade. Quando nós utilizamos o indefinido, a ideia de um distanciamento. Olha a palavra distanciamento, sem aglomeração. Né? Hoje estou assim inspirado para dar as dicas, os spoilers do que deve acontecer nas datas festivas, nos feriados, né? Nos fins de semana, né? Sem aglomeração, distanciamento. Olha aí, ó, tudo, não sei por que eu estou usando isso, mas eu estou usando. Vamos lá. Olha o que diz aí. Uma jornalista viajou para uma cidade distante. Eu não quero especificar a jornalista. Eu poderia dizer, a jornalista, então, para uma cidade distante. Eu não quero dizer qual. Eu não sei também. Eu não sei. A informação que eu tenho é que ela viajou para uma cidade distante. Eu não tenho uma informação, ou eu não quero passar a informação. Eu vou deixar no ar. Aí a outra pessoa, mas qual é a cidade? Né? Aquela assim, sem, como quem não quer nada com nada. Né? Mas qual é a cidade? Não, mas eu não sei, eu não quero falar. Ou eu não posso falar. Olha os recursos apresentados pelos artigos indefinidos. Né? Eu não posso, eu não quero, eu não estou autorizado a falar, eu não tenho a permissão. Menino, nunca mais eu vi o Pedro. Nunca mais eu vi o Pedro, né? Aí o Pedro, não quer dizer o motivo, viajou para uma cidade, né, X. Ah, eu respondendo para a pessoa curiosa, né? Então eu respondi assim, ele foi para uma cidade do interior do estado, por exemplo, posso dizer assim. Ele foi para uma cidade do interior do estado. Mas qual? Ah, uma cidade aí. Eu vou deixando indefinido assim, ó, impreciso, vago, tá bom? Então, é muito importante entendermos a ideia do indefinido. Não são só 4 palavrinhas, uns, umas. Eles trazem uma carga, uma energia muito grande ali na ideia de deixar imprecisa a informação, tá bom? Agora vamos para outros pontos importantes também, olha aí, por favor. Olha o que nós temos aí, propriedade dos artigos. Propriedade dos artigos, professor, parece aula de ciências, né? Ah, parece aula de ciência estudando as propriedades, isso e aquilo. Pois é, olha que interessante, você conseguiu lembrar assim, foi? Ah, você é bom, você é fera. Olha, a anteposição, olha que palavra linda para colocar no nome do cachorro. Anteposição, venha cá, venha comer a sua ração. A anteposição do artigo pode tornar qualquer palavra, transformar qualquer palavra em um substantivo. Você deve lembrar que o não, naturalmente, é usado em um contexto negativo. Você gosta de açaí? Aí alguém responde, não. Né? Não sei por quê. Você gosta de pupunha? Não. Olha aí. Então, naturalmente, o não é um advérbio indicando negação. Mas quando eu anteponho, olha que palavra linda, gente, parece inglês. Quando eu anteponho, né, dobre a língua para falar, eu coloco um artigo na frente, o não passa a ser um substantivo.
tá bom? Então, uma das primeiras informações, além de definido e indefinido, é esta questão da anteposição, transformando qualquer palavra em um substantivo. Mas tem mais, vamos lá, observe a próxima, olha a próxima aí. Propriedade dos artigos 2. 2, isso. Caso você tenha dado um cochilo aí que não, tenho certeza que não, você acorda com o 2. O artigo evidencia, olha que palavra linda, evidencia o gênero e o número do substantivo. No almoço, comeu uma omelete. No almoço, comeu o quê? Você pode sugerir aí, comeu um frango inteiro. Nossa, meu Deus, já pensou? Comeu um frango inteiro, olha aí que legal. Então ele comeu uma picanha, olha aí, então o que mais? O quê? Pode ser o quê? Ele comeu outras coisas. Você foi lembrando aí. Ah, professor, deu até uma fome aqui agora. Olha que legal, você está sentindo fome porque viu uma omelete. Olha que interessante. Um omelete, né? Um frango, uma picanha, por exemplo. Então, ele vai acompanhando dessa forma como nós destacamos. E aí segue um pouco mais, por exemplo, agora no 3. Olha o 3 aí agora. O 3 diz assim. Ah, isso é importante. Ah, isso é muito importante. Ele aparece ali unido ali, com preposições. É a tal da contração. Contração. Então, ele estava no sítio. No sítio, ele estava em mais o o, 2 amigos de mais o os. Então, é muito importante você encontra assim com muita frequência em diversos textos. Ele estava no sítio em mais o, ou então, ele estava no sítio 2 amigos de mais o. São as chamadas contrações, são as combinações de artigo mais preposição na língua portuguesa, tá bom? Aí é uma propriedade, a número 3, porque nós vamos agora para o emprego dos artigos. Vamos lá. Sim, os artigos também têm o seu emprego e assinam a sua carteira também, tá bom? Emprego dos artigos, de carteira assinada. Nunca deve ser usado o artigo depois do pronome relativo. Olha aí que interessante. Pronome relativo cujo. Professor, ainda não estudei os pronomes relativos, então você vai lembrar do cujo. Do cujo, porque é muito comum nós encontrarmos o cujo sendo aplicado de forma, né, inadequada. Ah, mas você aqui já está estudando, já está conseguindo visualizar. Vamos para o primeiro exemplo, olha que interessante, olha aí quem aparece aí para nós agora, e já chega olhando para mim, nossa, tudo bem com você, senhor Machado de Assis, olha aí, ele está me olhando, ele não gostou, acho que do azul, ele deve torcer para o Internacional, Colorado, né? Mas não tem problema não, Machado de Assis, só sirva de exemplo aí para todos nós, como você sempre fez. Este é o autor cujas, olha que interessante, cujas obras, sem o os depois, sem o as, ou melhor, cujas as obras, não tem os, não tem as depois, não tem, é cujas obras, assim direto, curto e grosso, isso, cujas obras, sem o os, sem o as, sem nada, tá bom? E o artigo tem outros empregos, vamos lá, tchau Machado de Assis, até a próxima. Olha aí, emprego dos artigos. Não se emprega artigo antes do pronome de tratamento. Professor, pronome de tratamento. Lembrei, professor. Captei vossa mensagem, alguém disse aí. Né? Vamos lá, então? Olha aí, continue aí, por favor. Vamos lá ver o próximo. Tá aí. Aí, ó. Não vi sua excelência, pronome de tratamento. Pronome de tratamento, não é isso? Vossa excelência. Vossa alteza. Nós até brincamos, né? Vossa alteza. Vossa santidade, né? Vossa santidade quer um cafezinho? Vossa Alteza quer um pão? Né? Então, nós até brincamos no dia a dia e nós já percebemos que nas brincadeiras o artigo não aparece na frente e agora estamos apenas teorizando como a gramática orienta. Emprego do artigo 3, vamos lá, olha aí o que tem. Com nome de pessoas, né? Nome de pessoas. Olha aí, vamos já para o exemplo que eu vou ampliar um pouquinho mais. Olha aí o que tem no exemplo. Olha o que diz aí a próxima aí. Capitu é personagem de um romance de Machado de Assis. Capitu, eu não tenho nenhuma proximidade com Capitu. Eu só conheço a personagem. Também não vivi no mesmo tempo em que viveu Machado de Assis. Então não tenho proximidade. Mas lá no futebol, quando você puder,
Olha o que vai acontecer. Lá no futebol, quando você puder. Vai acontecer o seguinte. O cara tá lá com a bola e você vai dizer, o Pedro é muito delegado. Você vai dizer, a Mariana não toca a bola. Você vai reclamar, porque existe uma proximidade. Então, é muito comum nós utilizarmos o artigo quando existe uma proximidade, né? A Joyce é uma pessoa muito legal. Então, existe uma proximidade. Agora, como eu não conheço, eu digo, Sara foi eliminada. Eu não conheço a Sara, não existe proximidade. Mas a Joyce eu conheço. A Joyce é uma pessoa legal. Por isso eu posso falar isso. Então, quando existe proximidade, é comum nós utilizarmos o artigo. Quando não existe, Sara foi eliminada. Quando eu digo, a Sara foi, parece que eu sou o Gil, né? Todo próximo. Não, Sara foi eliminada, tá bom? Vamos continuando aí, observe. Olha aí, emprego dos artigos. É facultativo antes dos pronomes possessivos. Pronomes possessivos, pronomes possessivos. Vamos lembrar quais são, olha aí, por favor. Pronomes possessivos, vamos ver agora, olha o exemplo. Deixaram meu livro na sala. Aí está o segundo exemplo aí. Ó. Deixaram o meu livro, deixaram a minha caneta, deixaram o nosso lanche. Tá bom? Então, isso tem a ver com a questão do pronome possessivo, o artigo está aí relacionado, eu posso usar ou não. Tá bom? E tem mais. Vamos lá então, olha aí, ó. Tá aí, olha aí. É obrigatório o emprego do artigo definido antes, olha aí, entre, ou melhor, o numeral ambos. Ambos? Sim, ambos, numeral. Vamos ver o exemplo? Olha aí o exemplo, por favor. Ambos os cônjuges. Que linda a expressão, ambos os cônjuges, né? Olha aí, ambos os cônjuges. Eu tenho que usar. O cujo não autoriza. O cujo não. Agora o ambos exige. Cujo não. Ambos exige. Olha aí o número 6, emprego. E tá aí o número 6 aí, ó. Tá aí o número 6. O artigo definido também é empregado para indicar a espécie inteira. Professor, espécie inteira, isto é. Usa-se o singular com referência a vários seres. Vamos ver o exemplo? Olha que interessante aí. O homem é imortal. Tá aí. O homem é imortal. Percebeu que eu li antes de aparecer? Percebeu o quê? Eu penso aqui e já aparece aí. Olha aí, ó. O homem é imortal. O homem é imortal. É só um? Eu estou me referindo a um? Não, me referindo a todos. E aí você percebeu um pouco mais sobre o emprego dos artigos e também um monte mais de coisas sobre eles, tá bom? Vamos lá seguindo então com a nossa dinâmica local interativa. Dinâmica local interativa, questão 1. Questão 1 está aí, você vai ler primeiramente tudo isso aí, vai ler. Ah, professor, eu vou fotografar, posso? Claro, já aproveita e fotografa aí, olha. Já fotografou? Já? Mas daqui a pouco vai aparecer de novo, você fotografa também, tá bom? Olha aí, continuidade da questão. Ah, professor, agora já está tudo pronto, já fotografei. Menino esperto, menina esperta, muito bem. Você fotografou, aí você vai olhar e tudo mais, tá bom? Tem a segunda questão, aí você já, se quiser, já olha direto, pode fotografar também e você não vai poder errar, tá bom? Não pode, porque você é uma pessoa muito esperta. Até daqui a pouco.
Olha aí, voltamos então aqui com a nossa interatividade e nossos alunos aí. Olha, você percebeu que tem uma diferença aí entre a enumeração sendo apresentada da primeira questão? Olha aí, tem uma sequência sendo apresentada por alguns alunos, por algumas alunas e outras aí sendo apresentadas, né? Você concorda? Com qual você concorda? Se você ainda não colocou a sua resposta aí, olha, você concorda? Tem diferença entre elas, você percebeu? Tem diferença entre elas. A segunda também, eu percebi algumas situações aí que daqui a pouco nós vamos comentar lá na questão daqui a pouco, tá bom? Mas olha aí, principalmente a primeira. A primeira você percebeu que nós temos umas situações diferentes aí. Observe, analise. Você concorda com a primeira, com a segunda? A resposta que você postou está mais parecida com a de quem ou está mais próxima aí? Observe tudo isso aí. É bom que você viva momentos assim, porque você também vai observando como respondeu, se você está seguindo que a maioria ou se você está indo com a minoria. Não estou dizendo que se está certa a maioria ou a minoria como respondeu. Estou dizendo que estamos percebendo respostas diversas aí, tá bom? Então, aí você está percebendo, muito obrigado aí pela participação de todos aí no chat, porque nós vamos continuando comentando, não é isso? Comentando. Vamos ver um pouco mais a primeira questão ainda? Olha aí a primeira questão. Foi ela quem causou uma certa confusão ali nas respostas diferentes, né? Alguns pensaram de uma forma, outros pensaram de outra, porque realmente, de 1 a 5, algumas coisas aí são bem... exigir um pouquinho mais de informação no sentido de interpretar, tá bom? A informação que você precisa para responder, você tem. Agora, a interpretação é um fator extra aí. Olha aí a associação dela. Vamos ver um pouquinho mais da questão, aliás. Olha aí como está tudo destacado, né? Não tem nada diferente do que nós mostramos, mas é interessante que é uma questão que exige a interpretação. E interpretar é sempre importante onde você estiver, tá bom? A questão 2, já percebi que vocês já foram mais tranquilos. Olha a 2 aí, vocês já foram com mais tranquilidade, né? Aí, uma outra situação ali, mas alguém acabou corrigindo depois. Não, professor, eu respondi assim, mas depois eu percebi que não era. Enfim, são situações que acontecem também. Então, nós temos as duas questões. A primeira exigiu um pouquinho mais de vocês, não é verdade? Exigiu um pouquinho mais. A segunda foi um pouquinho mais tranquila. Então, nós podemos conferir o gabarito, não é isso? Todo mundo pedindo gabarito, gabarito, gabarito. Então, gabarito para todo mundo agora. Vamos lá. Olha o gabarito aí, confira aí, por favor. Você vai conferir agora. E aí, a tua sequência está igual? Está parecida? Ou nada a ver a tua resposta? Professor, a minha foi nada a ver, mas, claro, você está aqui para aprender, para aperfeiçoar, então você vai entender, porque o texto diz assim, ó. Na letra A, o artigo O está especificando o substantivo, né? João, ele é conhecido do sujeito da oração, aquilo que eu falei. A Joyce é uma pessoa legal. A Joyce, olha aí, eu conheço a Joyce. Agora, Sara foi eliminada, né? Sara foi eliminada, brincar um pouco de Thiago Leifert. Venha para cá, Sara, vamos conversar que o Brasil... isso aí. Então, na letra B, o artigo foi empregado diante da palavra índio, que está, olha aí, ó, designando todos os índios brasileiros, como nós mostramos. O homem é imortal. Por isso que eu falei, as informações você tem. O homem é imortal. Todos, de uma forma geral. E na letra C, além de determinar qual seria, percebeu que eu novamente comecei a ler antes de aparecer, porque eu tenho o poder de antecipar, eu estou no futuro, eu estou no século... Isso aí que você pensou. Qual seria a decisão discutida? O artigo gera o efeito de sentido de intensidade. Olha que interessante, tá? Olha que interessante. Ele pode destacar algo também. E na letra D, o artigo indeterminado generaliza o substantivo do enunciado. E aí ele segue com a letra E, não é isso? Proximidade. Mas eu percebi que foi principalmente na 1, na 2, na 2 e na 3, na verdade, que você teve um pouco mais de dificuldade. Na 2 e na 3, principalmente. As outras você conseguiu caminhar tranquilamente, né? Se você não teve dificuldade, parabéns. Mas tem a outra questão também. Tem a outra questão, vamos lá. Olha a outra questão, letra B. Professor, aí foi igual, né? Foi igual, digamos assim, como a gente fala, mamão com açúcar.
mamão com açúcar, né? Pessoal, professor de ciência, haja glicose, professor de biologia falando. Então, olha o que acontece aí, ó. Ou falando outra coisa também, né? A alternativa B não apresenta artigo após o pronome cujo. Olha que interessante. O menino cujo o pai, o menino cujo a mãe. Não, o menino cujo pai, o menino cuja mãe. De acordo com a gramática normativa, não se usa artigo depois do pronome relativo cujo e suas flexões. Então, aí nós tivemos mais uma aula em casa, né, professor? Mas eu nem estou em casa, eu estou no sítio, então é aula no sítio, porque eu estou aqui, a internet é boa aqui no meu sítio, desculpa aí, e eu estou assistindo aula no sítio. Ah, mas é aula em casa, o nome já está aqui, ó, aqui, aula em casa, e vai ficar aula em casa. Na verdade, muito obrigado pela tua participação. Você está no sítio aí com a sua família? É isso? Então, tudo bem, aula no sítio, mas aula em casa mais um momento. Artigo, língua portuguesa. Ó, muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.